programa Saber Direito desta semana é com o professor Roberto Comporto e o curso é sobre Direito do Trabalho. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, sou o professor Roberto Comporto, especialista em Direito do Trabalho, mestrando pela Universidade Católica de Santos em Direito e pesquisador também em Direito Internacional do Trabalho pela Católica de Santos, professor universitário e de cursos preparatórios para concurso e a Ordem dos Advogados do Brasil. E no Saber Direito dessa semana, nós estamos estudando a introdução ao direito do trabalho. Na aula passada, estudamos o tema Evolução da história do direito do trabalho no Brasil e no mundo. Fechamos, portanto, o estudo da evolução histórica do direito do trabalho no Brasil e no mundo. E na aula de hoje, nós estaremos estudando as fontes do direito do trabalho. Muito bem. Nós sabemos que, dado um caso concreto, eu preciso buscar subsídio à tutela jurisdicional. Quando existe um conflito entre o empregado e o empregador, o Estado é que deverá resolver esse conflito agora. Eu não posso mais fazer justiça com as próprias mãos. E o Estado, conforme traz a nossa Constituição Federal, o Estado deverá analisar esse conflito, esse dissídio, ou seja, dissídio, conflito de interesse. E de quem? Interesse do empregador e do empregado. Porque agora, como nós já estudamos, nós temos o direito do trabalho reconhecido para o trabalho subordinado. E quando surge esse dissídio, eu preciso levar para o Estado analisar este caso concreto. E esse caso concreto, que será analisado pelo Estado, esse caso concreto que precisa ser solucionado, o Estado tem que dizer de quem é o direito. O direito é do empregador ou o direito é do empregado? E quais instrumentos eu irei utilizar? Quais normas eu irei utilizar para solucionar aquele caso concreto? Daí, eu tenho as fontes do direito do trabalho. E o que seria fontes do direito do trabalho? A fonte do direito do trabalho, como traz aí Sérgio Pinto Martins, fonte do direito do trabalho, no sentido metafórico, é a nascente, a origem, como que o direito nasce e como esse direito irá se apresentar para a sociedade. Fonte vem do latim fons. Então eu tenho como fonte a ideia do surgimento. Como uma fonte de água, você irá buscar a fonte, onde nasce, onde surge. E para nós aqui no direito do trabalho, no sentido metafórico, é essa a ideia. Como surge esse direito? E como esse direito irá se apresentar para a sociedade, para que aquele caso concreto, que eu disse para vocês agora há pouco, tenha solução. Então eu tenho uma classificação em direito do trabalho, nas fontes do direito do trabalho, que eu tenho então as fontes materiais e as fontes formais. Mas antes de nós adentrarmos efetivamente nas fontes materiais e as fontes formais do direito do trabalho, eu preciso entender que existem duas correntes. A corrente monista e a corrente dualista. O que traz a corrente monista, o que prega a corrente monista. A corrente monista traz que somente o Estado
e só ele, não mais ninguém, pode elaborar as normas. Somente o Estado. Ele é a central, é o único, é a principal fonte para a criação das normas trabalhistas. Ou seja, as partes, em hipótese alguma, poderiam criar normas trabalhistas, regras trabalhistas, mas somente o Estado é detentor deste poder este de criar normas trabalhistas, regras trabalhistas. E como trabalha a corrente dualista? A corrente dualista traz a ideia, prega, na verdade, que, além do Estado que cria as normas, as partes também poderiam elaborar regras que disciplinam a relação de trabalho subordinado. Então, não somente o Estado, sim, é o principal produtor de normas. O Estado, sim, é o principal produtor do regramento da relação de trabalho subordinado. Mas as partes também, como, por exemplo, a convenção e o acordo coletivo, as partes também podem produzir normas trabalhistas. Agora, o que você tem que ficar atento é o seguinte: se o Estado pode produzir normas, o Estado deve produzir as normas, é o principal centro de produção das normas. E eu tenho essa corrente dualista, que é o que predomina a nossa matéria, a nossa disciplina, direito do trabalho, que podem produzir normas. Você pode me perguntar, mas professor, as partes, sindicatos e sindicatos, convenção coletiva, eles podem produzir normas trabalhistas? Sim, pode. Diferentemente do que nós entendemos, do que você aprendeu lá no direito comum, o direito do trabalho, que você precisa entender que tem um regramento totalmente diferente. O direito do trabalho tem regras próprias. O direito do trabalho tem princípios próprios. Então, muito cuidado, porque às vezes aquele que desenvolve atividade, utilizando-se do direito comum, do direito civil, ele precisa entender que no direito do trabalho nós temos muitas regras totalmente diferentes do direito comum. O direito comum nós iremos utilizar como fonte subsidiária. Mas as fontes principais que nós iremos utilizar é a fonte do direito do trabalho. Então, para nós, eu costumo dizer para os meus alunos, para nós o direito do trabalho, a convenção e o acordo coletivo são normas. Normas produzidas por quem? Pelas próprias partes. Então, trazendo aí essa breve explanação sobre a corrente monista e a corrente dualista. E como se classifica as fontes do direito do trabalho? As fontes do direito do trabalho, eu tenho a fonte material e eu tenho a fonte formal. Começamos, portanto, com a fonte material. O que seria a fonte material? A fonte material é o momento pré-jurídico. Quando eu falo de fonte material, eu não falo em norma, eu não falo em regra. O que eu falo é o que levou o legislador. Qual foi o motivo que levou o legislador a criar uma determinada norma? Esse motivo pode ser social, esse motivo pode ser motivo econômico, pode ser um motivo político. Nós sabemos que, como regra, o direito surge através de um apelo social. Em detrimento de um comportamento social, surgirá o direito. Então, primeiro acontece, depois surge o direito. Essa é basicamente uma regra, a regra. Então, a fonte material
foi os motivos que levou o legislador a criar a norma. Para nós aqui no direito do trabalho, o principal motivo que levou o legislador a criar as normas foi basicamente a Revolução Industrial do século XVIII. Essa revolução, essa situação econômica foi preponderante para que o Estado intervisse nessas relações e criasse normas trabalhistas. O momento pré-jurídico é o que eu falo de fonte material. Qual foi o motivo que levou o legislador a criar a norma? Foi um motivo econômico, financeiro, social, político. Qual foi o motivo? Falando então de fonte material, momento pré-jurídico. E agora? E a fonte formal? O que seria a fonte formal? Para a corrente dualista, que é uma situação preponderante, nós entendemos que se aplica mais à corrente dualista, a fonte formal ela vai se dividir em duas. A fonte formal heterônoma e a fonte formal autônoma. Percebam aí já, fonte formal heterônoma e autônoma. Fonte formal heterônoma, eu tenho a participação de mais de uma pessoa. Eu tenho a participação do Estado, que destina as normas para que as pessoas cumpram. Já a fonte formal autônoma vem de autonomia, duas pessoas. E a heterônoma, eu tenho uma pluralidade. O Estado criando a norma e destinando para a sua coletividade. E o que seria, então, a fonte formal? Depois nós voltamos nesse conceito da fonte heterônoma e a fonte autônoma. E o que seria a fonte formal? A fonte formal é agora a exteriorização do legislador posta para a sociedade. É a vontade do legislador, que até então fonte material, é a vontade desse legislador se formalizando, criando um corpo, criando uma forma para que a sociedade tenha como visualizar, para que a sociedade tenha um instrumento e possa cumprir, possa analisar, possa ter respaldo para um caso concreto. Então, a fonte formal é a exteriorização do legislador, é a vontade desse legislador, criando uma forma e se apresentando para a sociedade, para que essa sociedade cumpra, para que essa sociedade, para que o patrão, para que o empregado observe esse conjunto de regras, esse conjunto de norma posta pelo Estado, pela sua vontade, em detrimento de um acontecimento econômico, social, político, toma uma forma, se apresenta para a sociedade. Agora a sociedade tem um instrumento, tem um conjunto de regras que irá então analisar, e esse conjunto de regras irá disciplinar as relações individuais e coletivas do trabalho subordinado. Percebam que agora essa relação subordinada